Minha querida, meu querido, quantas vezes você já se pegou dizendo um sim quase que no automático? E no instante seguinte, você sentiu um arrependimento que pesou na sua alma. Aquela sensação de que ao dizer sim para fora, você gritou não para dentro. Naquele momento foi quase um reflexo. Pode deixar, eu resolvo. Claro, conta comigo. E o que vem depois? Aquele silêncio. Não um do outro, mas o seu. O silêncio do corpo, que já sabia que era demais. Da mente, que ficou ainda mais cheia. Da sua agenda, que perdeu mais um pedaço de você. Esses sims, pequenos, educados, envoltos em boa vontade, são como gotas que enchem um balde. E quando você percebe, sua semana virou um campo minado de tarefas que não ressoam com a sua energia. Seu foco se dissolveu, seu tempo, essa moeda tão preciosa da vida desapareceu. E a sua energia, aquela que deveria estar lá vibrando para criar, para crescer, para florescer na sua carreira, na sua vida, essa energia, ela se tornou pó. Você não disse sim só para um pedido. Você disse sim para carregar um peso que não era seu. E aí, sem perceber, você disse não para a sua própria saúde, para o seu tempo de qualidade, para a clareza do seu propósito. Tem gente que chama isso de gentileza. Tem gente que aplaude e até elogia. Mas a verdade mais sincera é que dizer sim o tempo todo não te torna gentil. Te torna ausente da própria vida. Te desconecta da sua essência e do seu verdadeiro potencial. E hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar a dizer não. Eu te convido agora para uma jornada dentro da sua própria mente. Vamos entender o que o seu cérebro sente quando você tenta dizer não. Dizer não parece simples. É só uma palavra, são 3 letras, um som seco. Mas dentro da sua cabeça é uma verdadeira batalha. Sabe por quê? Porque o seu cérebro ele não foi programado para negar. Ele foi moldado ao longo de milhares de anos para se conectar, para pertencer, para agradar, para garantir que você continue fazendo parte de um grupo. Lá atrás, na savana, ser excluído era literalmente uma sentença de morte. Não tinha quem te protegesse, não tinha caça, não tinha abrigo, não tinha sobrevivência. Então, o seu cérebro aprendeu que manter o vínculo é prioridade máxima. Hoje, a gente tem conforto, tem delivery, tem segurança, mas o nosso cérebro ainda reage como se estivesse fugindo de um leão. Quando você cogita dizer não, ele interpreta como um risco. Risco de rejeição, de desapontar, de ser julgado. E o mais profundo, ele sente isso no corpo, na alma. Um estudo da Universidade de Michigan mostra que a dor da exclusão social acende as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Sim, sentir rejeição ou decepção de alguém ativa a mesma região que um tapa na tua cara. Por isso, você hesita, você enrola, você cria desculpas. Ou você diz sim, mesmo que a sua alma grite não. Porque, para a sua essência, negar não é só negar um pedido. Para os olhos do seu cérebro, é como se você estivesse ameaçando o vínculo mais sagrado, o instinto de ser aceito. Mas e se eu te falasse que é possível proteger os seus limites e a sua energia sem romper conexões importantes? Que dá para você ser firme sem você ser rude? E que, no fundo, quem respeita o próprio tempo e propósito costuma ser mais respeitado também. A gente vai chegar lá. Mas antes eu quero te mostrar como a cultura que você nasceu também te ensinou a ter medo de dizer não. Dizer não não é só uma decisão individual, é um reflexo profundo da cultura onde você cresceu. Em países como o Brasil, o Japão ou a Índia, onde o coletivo muitas vezes é valorizado mais do que o individual, o não é apenas uma resposta. Ele é um gesto carregado. Ele pode soar como um desrespeito, como uma ingratidão, ou até como uma pequena traição ao grupo. Aqui no Brasil, a gente quase nunca diz não de cara. A gente dá uma floreada com o nosso jeitinho brasileiro. A gente fica dando aquelas voltas, a gente empurra vamos ver, vamos marcar, depois eu te aviso. Acho difícil, mas quem sabe. E isso não é só falta de clareza, é um medo profundo de como seremos lidos, de como nossa imagem será afetada.
Porque desde cedo a gente aprendeu que ser querido é, para muitos, mais importante do que ser verdadeiro consigo mesmo. E esse padrão entra com força total no trabalho, especialmente para quem está começando, tentando se provar, buscando lugar ao sol. Recusar um pedido pode parecer um risco enorme. Agradar vira uma moeda de troca, e o sim se torna uma forma silenciosa de sobrevivência. Mas a verdade é que nem todo mundo tem o mesmo direito de dizer não. Tem gente que, ao recusar, é vista como firme, e tem gente que é rotulada como difícil, ingrata ou até insubordinada. Gênero, raça e classe social pesam bastante. Mulheres, pessoas negras, periféricas ou em cargos mais baixos muitas vezes carregam um custo extra ao colocar um limite. O não que sai da boca de uns chega diferente no ouvido de outros. E é por isso que para muita gente dizer não é um ato de coragem genuína, ou às vezes um privilégio. Mas seja qual for a sua posição, o seu contexto ou a sua cultura, chega uma hora que você vai ter que escolher agradar todo mundo e se esgotar ou honrar a si mesmo e a sua energia. E aí vem a pergunta: se o não é tão necessário para a nossa vitalidade, como que a gente aprende a usar ele com firmeza e sem culpa, e com consciência? O problema não é dizer sim, o problema é dizer sim sem critério, sem consciência e sem honrar a própria energia. Porque cada sim que você dá tem um custo. Custa tempo, custa energia vital, custa sua própria presença e vitalidade. E o pior é que muitas vezes a fatura ela só chega depois de muito tempo, depois de muitos sims. Você começa a sentir seu tempo todo fragmentado, a cabeça está sempre cheia e um loop de preocupações, os dias cheios de urgência e vazios de propósito. Você trabalha o dia inteiro, mas termina com a sensação de que não fez nada que realmente importa ou que te nutra. Isso tem nome: produtividade baixa com agenda cheia. O famoso ocupado, mas improdutivo. E junto com isso vem a carga mental, aquela sensação de estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre culpado por não dar conta. E aí você vai empilhando compromissos, tentando dar conta de tudo e de todos, até que não sobra mais nada de você, da sua essência. É o burnout com crachá de colaborador exemplar, mas com a alma esgotada. E nos seus relacionamentos, inclusive os profissionais, você vai engolindo incômodos, aceitando pedidos, cedendo espaços. Acha que você está sendo empático, mas muitas vezes é só culpa ou medo disfarçado de cuidado. Você se anula para não frustrar ninguém e acaba frustrando a si mesmo, se desconectando da sua verdade. O paradoxo é cruel. Quanto mais você se apaga para agradar, menos útil você é de verdade. Porque o mundo não precisa de mais pessoas esgotadas fazendo tudo por todos. Precisa de gente inteira, presente, fazendo o que importa com paixão e propósito. E se tem uma frase que resume tudo isso, é essa: toda vez que você diz sim ao que não importa, está dizendo não ao que deveria importar para sua vida e para sua carreira. Chegou a hora de você mudar isso. E para isso você precisa de um jeito claro, respeitoso e funcional de dizer não. E eu vou te mostrar como agora. Bora? Confia em mim? Bora junto que agora eu vou te mostrar os 3 Cs da liberdade. Chegou a hora da virada. Se dizer não é tão difícil, então como é que a gente aprende a fazer isso sem culpa, sem se queimar e sem se esconder, protegendo a nossa energia e o nosso propósito? A resposta está nos 3 Cs: clareza, cuidado, coragem. 3 palavras simples que, quando viram prática, te devolvem tempo, foco, paz e principalmente a sua autonomia. Primeiro, clareza. Você não vai conseguir dizer não se você nem sabe direito para o que você está falando sim. A clareza é o que define o seu critério interno e a sua bússola. O que importa verdadeiramente para você agora? Quais são as suas prioridades reais, aquelas que ressoam com a sua alma? Não só as que ficam bem no PowerPoint e nas expectativas alheias. Comece com a lista do não. Sim, uma lista daquilo que você não quer mais permitir na sua vida ou na sua carreira. Eu não quero mais reuniões que podiam ser um e-mail, eu não quero entrar em projetos onde meu papel não está claro ou que me afastam da minha paixão, eu não quero me comprometer com o que me distancia do que eu quero construir.
Essa lista é o seu radar. Sem ela, você vira passageiro da agenda dos outros e não protagonista da sua vida. O segundo é o cuidado. Dizer não precisa ser agressivo. Você não precisa virar sincerão da firma que joga tudo na cara. Dá para você ser firme sem ser grosso, sem ferir a relação. É reconhecer o valor do pedido, mas lembrar que você tem outras prioridades, outras energias para direcionar. É sobre autocuidado e respeito mútuo. Exemplo simples: eu adoraria ajudar, mas eu estou comprometido com uma entrega que demanda minha energia total agora. Ou, isso é realmente importante, mas não cabe na minha agenda e no meu nível de qualidade nesse momento. Você não deve nada além de respeito. E o cuidado na forma fez toda a diferença na escuta e na aceitação do outro, preservando a energia da sua relação. O terceiro C é a coragem. Mesmo com clareza, mesmo com cuidado, vai incomodar. Porque dizer não gera desconforto. Sim, mas não dizer gera ressentimento. E esse é o tipo de peso que corrói por dentro, que drena a sua energia vital. A coragem aqui não é sobre ser duro, é sobre sustentar o silêncio depois do não, sem justificar demais, sem preencher o espaço, sem tentar se desculpar por proteger seu próprio tempo e sua paz. A coragem é o músculo que te permite viver alinhado com o que importa para você, com a sua verdade. É um ato de amor próprio. Clareza para saber o que dizer, cuidado para dizer de forma respeitosa, coragem para sustentar a sua escolha. Esse é o seu ponto de partida. E se você quiser transformar isso em prática, em uma nova realidade para a sua carreira e para a sua vida, eu tenho um exercício que pode ser um divisor de água. Bora entender como que funciona? A gente vai entender aqui como funciona o mapa de decisão de prioridades. Primeiro, você volta no tempo com consciência. Lista os últimos 5 pedidos que você aceitou no automático. Aquele sim que saiu sem você sequer respirar. E para cada um deles você vai responder com honestidade brutal, olhando para dentro. Essa decisão me aproximou ou me afastou dos meus verdadeiros objetivos e da minha energia? Fiz com prazer e fluxo ou com peso, ressentimento e dreno de energia? Se tivesse a chance de honrar a minha verdade, eu faria isso de novo. Só isso vai te mostrar quanto sim silenciosamente sabotaram seu foco, a sua paz, a sua energia, disfarçados de boa vontade. Segundo, cria um kit de respostas autênticas. Agora que você entendeu onde você se perdeu, é hora de você se preparar para os próximos pedidos. Crie 3 respostas padrão para dizer não com respeito, mas com a sua essência. Aqui vão alguns exemplos que você pode adaptar na sua verdade. Queria muito poder ajudar e me sinto honrado com o pedido, mas nesse momento eu preciso direcionar minha energia para outras prioridades que me chamam. Esse tema é importante e eu valorizo sua iniciativa, mas não consigo me comprometer com a qualidade e dedicação que ele merece agora, sem comprometer o meu próprio trabalho. Prefiro ser transparente e recusar agora do que aceitar e não conseguir entregar como você e eu esperamos. A minha palavra é importante para mim. Escreva essas frases, cole no espelho, no caderno, na tela do computador, deixa visível. E mais importante, treina. Fala em voz alta, repete até que o não consciente vire um reflexo tão natural quanto o antigo sim. Esse exercício não é sobre se fechar para o mundo, é sobre abrir espaço com consciência para aquilo que realmente importa para a sua própria vida e a sua carreira dos sonhos. Você não precisa dizer sim para ser aceito. Você precisa ser inteiro, autêntico, para ser verdadeiramente respeitado e para atrair oportunidades que ressoam com você. E agora que você tem consciência, clareza, critério e ferramenta, qual vai ser a sua escolha consciente com o próximo pedido que chegar? Tem gente que acha que dizer não é rude, que é egoísmo, que é dureza. Mas e se for o contrário? E se o verdadeiro egoísmo for de viver dizendo sim só para agradar? Enquanto a sua vida, a sua energia, o seu propósito vão ficando para depois, sendo drenados por esses sims. Seu tempo é limitado, sua energia é finita e cada escolha que você faz ou evita fazer está desenhando a sua vida, o seu futuro profissional e a sua paz interior. Então deixa eu te fazer um convite sincero, do fundo do meu coração. Qual foi o último sim que você deu e se arrependeu depois? Comenta aqui embaixo. Vamos abrir esse espaço de conversa e acolhimento sem julgamento
para que juntos possamos fortalecer a nossa liberdade. E se esse vídeo te ajudou a repensar seus limites e sua energia, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de carreira, liderança, coragem e propósito com o pé no chão e a alma inteira. Toda semana tem um vídeo novo para te ajudar a crescer de verdade. Mesmo que a transformação doa um pouco no começo, a liberdade vale a pena depois. E se você quiser continuar nessa jornada de autonomia e autoconhecimento na carreira, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo que pode te ajudar a recuperar uma coisa que o mundo vive tentando te roubar: a sua autonomia e o seu poder de escolha. A gente se vê no próximo, e dessa vez só se for um sim que faça sentido para sua alma e para sua jornada. Até lá!